Não adianta, é freestyle. Tá começando mais um programa, a voz da cultura, da arte e da música, sempre com aquele apoio brutal, Ivan Lucchini, da Mix FM. Sintoniza, vem com a gente. E as notícias, Ivan? Lá no onde? No portal da cidade, galera. Quem tá afim de saber o que tá rolando na cidade, cola lá no Instagram do Portal da Cidade. Lá tem as notícias do dia, da semana, do mês. E assim, né? Saiu em 30 minutos no máximo, 10 tá lá já, 2 minutos às vezes. Ah, pessoal, é rápido ligeiro, ali, cara. só ligeiro. E se eu quiser ir num bar duvidoso? Um bar duvidoso. Existe isso aí na cidade ou não? Existe. Aqui na cidade tem um bar que é o Duvidoso Bar, né? Que aqui, ali na Praça do Tamandaré, ali tem o Duvidoso Bar. Também é um apoiador nosso. Quem quiser chegar lá no bar vai ser super bem-vindo. É um lugar super massa. Tem sinuca, tem cachaça de Luiz Alves ali, ó. Falando em sinuca, sempre dá um pau no meu amigo que não joga nada. Não ganhou uma no último mês, minha. Não ganhou uma. Inclusive, comprei um taco novo aí pra... Na última rodada, ele jogou no meu time pra não correr o risco de perder. Ah, é verdade, né? A gente tava se desafiando. E sempre Távamos jogando junto, né? Com aquele apoio do Oz Bar e Disco, né? Pra quem gosta aí de um rolezão madrugada dentro, que vai até 9 da manhã, né? É, eu tava... É 9 da manhã o bar. Pensa. Cara, é o after mais longo da história. Isso, começa às 2 da madrugada. Inimigos do fim, né? Inimigos do fim, querido. Acho que vai ter que ter almoço daqui a pouco, né? Ou um café, um brunch, um cafezinho da manhã. Tava rolando um festival de karaokê, a gente foi jurado lá também, né? Tava, essa semana que passou, tava rolando. Eu tive a oportunidade de ser jurado lá. O convidado, né? Que tem um jurado que sempre roda, então eu tava como jurado convidado. E, cara, como tem gente que canta bem nessa cidade, né, bicho? Pois é, cara, eu fiquei impressionado a quantidade de pessoas que poderiam estar ganhando uma graninha profissionalmente cantando aí, né? Exatamente, o pessoal, assim, muito bom, muito talentoso, os timbres diferentes. E é legal, assim, tu ver que o entusiasmo de quem tá cantando só pelo prazer de cantar, porque gosta, né? Acho muito legal isso. Terapêutico, assim, né? É terapêutico, exatamente. E hoje a gente tá recebendo Quem? aqui dinossauros da música. Cris Lima, da Vintage Cult. Seja bem-vindo, Cris. Seja Bom, é um bem-vindo aí. prazerzaço aqui no Freestyle Pod, né, cara? O Jota fez um convite pra mim há mais ou menos um mês, um pouco mais, talvez. Ele falou assim, ó, cara, só que a gente grava na madruga, velho. 10 da manhã. Falei, vambora, vamos lá. Pegou bem uma semana que a Vintage Cult fechou já na segunda-feira, já. Pois é, cara. Os caras tocam na segunda-feira, tocam na terça-feira e toca todo dia, né, praticamente. Hoje eu acho que assim, já há algum tempo, né? A gente tá numa média aí de uns 4 por semana. Às vezes pega nas quartas, às vezes esbarra lá no domingo. Mas essa semana em especial pegou segunda e terça. É atípico, é atípico. Ah, não segunda e terça é o dia da recuperação, né? Geralmente Tanto que a gente tá aqui tomando... um Gatorade. Podia estar no uísque, né? Mas não, tá no Não, tem que vir com uns eletrólitozinhos, né, pra dar uma recuperada. Né? Não, e é que segunda-feira realmente é o tipo o sábado do músico, né, cara? É o dia que o cara meio que tira pra dar uma descansada, não fazer muita coisa. E aí segunda-feira tem show. Verdade. É estranho mesmo, né? Massa demais, cara. Pô, Ô, Cris, eu lembro, não sei se tu vai lembrar, mas há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu acho, faz tempo, tu fez uma gravação com a tua banda lá na Mansão Wayne Studio. Lembro, claro que lembro. Você A gente gravou a música Never There. Isso. Assim, a gente tá no YouTube até hoje, essa versão aí que a gente gravou. É uma sonzeira, né? Tá massa verdade, demais. música do Cake. E... Era muito legal aquela ideia lá, Eu cara. não sei se tu lembra, mas eu tava na sessão de gravação. Caramba, Eu cara. era Você tava lá andando de tico-tico. Eu era jovem. Tava lá de auxiliar, eu tava ajudando o meu irmão, Que massa, auxiliando cara, que ele e massa. tal, a fazer a gravação de vocês. Era o Fortinho ainda na época? Era o João. Aham. E aí eu lembro que quando eu vi a banda, assim, eu vi vocês executando, eu falei, cara, que banda massa, que banda foda. E assim, foi muito... Pra mim foi impactante porque eu tava querendo sair de uma profissão que eu exercia antes e vim pra música. Então eu tava naquele entremeio, assim, né? Sim. E aí, volta e meia, eu tava lá no estúdio do meu irmão falando, pô, e aí, cara, tem algum serviço pra mim? Ele falou, até tem, cara, mas tu não vai ganhar nada? Eu falei, não, eu te ajudo só pra aprender, vamos lá. Sim. Falou, beleza, então.
Aí foi o dia da gravação de vocês, aí eu ajudei lá a fazer as coisas, eu fiquei impressionado. Bacana. Assim, Não, você citou um negócio agora, eu lembrei de uma história. Teve um filme que eles fizeram um remake. Não é um remake, eles fizeram acho que uma masterização, uma coisa mais atualizada e disponibilizaram para o público do Pink Floyd. Foi a gravação lá dos anos 60, acho que do álbum, onde eles até mostram a música Let It Be pela primeira vez. Eles fizeram... Você vê o filme... Cara, ele tá super atualizado, assim, em termos de cores, tudo. Fizeram toda uma remasterização em cima daquilo para poder jogar pro público, né? Uhum. E nas gravações aparece o Alan Parsons, do Alan Parsons Project. Ele tá, se eu não me engano, com 17 ou 18 anos, trabalhando no estúdio lá com os caras lá atrás. E esse cara foi um monstro da música depois, porque depois ele veio a trabalhar no The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, ali no final dos anos 70. Então, ele começou bem nessa onda aí. Foi, porra, novinho lá no estúdio, ajudando os caras, aprendendo a mexer. Você vê ele na gravação, mexendo nos carros. Aí os Parsons tem uma banda chamada Parsons. Sim, Alan Parsons Project, o mesmo cara. Ele virou um baita produtor, esse cara. Cantor também, que até tem vários hits mundiais aí. E ele botou a mão no disco de muita gente grande, assim. E foi lá, cara. Caraca, que interessante. Transição. Na época que a gente morava junto na mansão ainda, a gente colocava Parsons pra legal. Lá e aquela tem como é que é o Sirius, que é uma música bem famosa dele, assim. É umas coisas meio progressivas, assim, bem legais, cara. Não, e tu disse aquele lance daquele som, ele tinha um projeto que vocês estavam pensando pra banda? Ou naquela época, como que vocês estavam com a banda, assim? A banda já existe há um bom tempo, né? A banda completou 20 anos agora em julho de 2025. A gente, inclusive, fez um show lá em Balneário Camboriú, junto com o Jota Quest, que foi uma coisa que agregou várias coisas, né? Eram 61 anos de Balneário Camboriú, tinha um show... preparado para a população. Eles fazem várias coisas lá. Balneário tem cara, sempre pizza gigante, como é que é? Bolo gigante, fazem tudo mega em julho, porque julho também pega... É como o Blumenau em outubro, né? Pega essa galera que tem férias no meio do ano com filhos, aí Balneário vira, né? Dá uma inflada em julho. Aí eles fizeram um showzaço, cara, na beira da praia, com um mega palco, uma estrutura bem legal. Fizeram vários testes com sistemas de seguranças novos pra cidade, aquela coisa com reconhecimento facial de drone, pra deixar os shows abertos mais seguros e tal. E foi bem legal, cara. E eles chamaram a gente porque a gente tava completando 20 anos de banda. Balneário completando 61 anos. O show foi no Dia do Amigo, que foi muito bacana. Caraca, que é no mesmo final coincidências, hein? Várias coincidências que ocorreram, que a gente chama do dia perfeito, né? Cara, e o tempo tava sensacional, foi um sunset assim. A galera que tem acesso aí ao nosso Instagram, ou Facebook, até site, tem uma matéria... assim, que mostra várias fotos e vídeos desse dia e tava muito legal. Cara, eu fiquei muito orgulhoso de ver vocês lá, porque, cara, gente pra caramba, acho que um dos maiores shows que vocês fizeram, talvez, né? Ele só não foi o maior em público, que o maior em público que a gente fez foi com o Capital Inicial, também na areia da praia em Balneário Camboriú, que eles chegaram foi no verão, né? Foi na época do carnaval. Nossa senhora. Eles chegaram a contabilizar ali que naquela região do show chegasse a quase 120 mil pessoas. Esse eu acredito que tinha uns 40, sei lá, 50. Falaram em 100, mas não tinha 100. Eu acho que tinha, né, mais ou menos uma média. É que você conta quando tem a circulação de gente por toda a região do show, né? Tinha realmente muita gente. Mas de vibe foi o mais legal. Ah, com certeza, mais legal que aquele. Cara? Porque, pô, Sunset, cara, eu acho que não tem como... Um melhor horário pra você tocar no dia do que o Sunset, cara. É um astral muito legal, ainda mais na praia, cara. Nossa, tu pega vibe... um diazão bonito. Eu lembro de um DVD do Titãs, cara, que eles fazem bem num Sunset, assim. Em Floripa? Eu acho que é o de Floripa. Eu não tenho bem certeza se é em Floripa, mas deve ser. Porque, cara, é um lugar lindo, assim... E aí, justamente, o show começa na hora que o sol tá se pondo. Sim. E mais ou menos na metade do show já virou noite. Já virou noite. E é muito bem comum lá fora, né? As bandas lá fora costumam fazer bastante shows no Sunset, assim. A gente tocou com Titãs em BH. E eles usam muito a iluminação vermelha ali, né? Pô, combina demais fazer um Sunset aí. Total, né? Total. É muito show, cara. E, cara, me diz uma coisa... Qual foi o ano? São 20 anos? Então começou em 2005? 2005 a banda. 2005. Eu tinha, antes da Vintage Cult, eu tive uma banda chamada Estatura Mediana,
deixou um legado bacana aqui em Santa Catarina. E também a gente tinha álbuns autorais e fazia o cover também. Era um som mais para um som nacional que a gente fazia, pela característica vocal. A gente teve vários vocalistas, mas eu acho que o mais icônico foi o que ficou até o final ali, que era o Betão, que ficou uns 10 anos na banda. A banda teve 13 anos. E inclusive a gente tem um número bacana aqui em Blumenau, que a Estatura Mediana foi a banda que, inclusive o Patrick, que era proprietário do OBS, que é no antigo observatório, na verdade. A gente tocava e a gente teve o melhor público ali, bem na despedida da banda. Foi feito aqui, foi um dos lugares que a gente fez a última semana de show da banda, um deles foi aqui no observatório. E teve um público bem bacana, assim, bem expressivo. E ali, na época que a Estatura Mediana era uma banda minha da época de faculdade, né? Eu recebi o convite para ir tocar na Cogumelo Plutão, que daí era uma banda... caramba! Aí, nesse momento, a gente tava no momento na banda, assim, que cada um queria fazer alguma coisa diferente. A gente as ideias começaram a se chocar. Aí a gente nunca brigou, nada. A gente teve chegou ao comum acordo, né? Um denominador comum. Cara, vamos cada um fazer o seu trabalho. Se por um acaso, ali na frente, a gente achar que deve voltar com Estatura Mediana, a gente volta. Se não... Cada um segue sua vida e, a gente deixou uma história bacana, assim, músicas legais, que foram executadas em rádio, inclusive, tiveram boa execução e tal. E aí, dentro da Cogumelo Plutão, seguiu eu e o Duda, que foi o cara que montou a Vintage Cult comigo. Que a gente... É o baixista, eu fui convidado... O baixista que você deve estar falando é o Rony, que entrou um pouquinho tempo depois. Ah, que tinha um moicano. Inclusive, a gente tem uma homenagem a ele aqui na... Aqui, ó, tem... ele veio hoje. O Rony tá aí, O Rony tá aí, tá presente aí. O Rony das antigas. Aí ficou uma coisa assim, o Betão montou o Betão e Banda e eu fui pra Cogumelo Plutão. Dentro da Cogumelo Plutão, aí, como o mentor da Cogumelo Plutão, que é o Blanch, que é o vocalista e escritor das letras e tudo mais, ele acabou vindo morar pra Santa Catarina, a gente começou a chamar algumas pessoas daqui, que eu já conhecia. Aí o Rony depois veio de Curitiba. Então, a Vintage, eu saí de dentro da Estatura Mediana e o Vintage saiu de dentro do Cogumelo Plutão. Um dia o Cogumelo Plutão foi essa formação que é a de hoje, que é eu, o Rony no baixo e vocal já desde do segundo ano da Vintage Cult, e o Diego Benvenuti, que entrou com 3 ou 4 anos de Vintage Cult até hoje. Essa mesma formação tem 17 anos. Caraca. Nós 3. Pô, e o Rony é lá do meu Paranazão, né, cara? Eu também. E mantém. Tu também? Sou de Curitiba. Ah, toma. Olha, estamos cercados hoje. Eu sou filho de mãe itajaense, mas sou de Curitiba. Porra, também. que legal. Saiu a Rua da Música agora lá em Curitiba, Sim, né? lá na Ópera de Arame. Isso, Só pra conhecer. Acho que eu vou conhecer dia 30 lá agora. É, Rua da Música porque acaba indo pro Ópera de Arame, né? Isso. Mas explica como é que é essa rua de música aí. Cara, é uma concessão lá com vários restaurantes. Já foi lá? Cara, a gente quer ir lá conhecer, fazer uma reportagem, né? Provavelmente vai ser as nossas matérias de verão aí, porque a gente vai até setembro. Com essa temporada. Faz uma pausa do freestyle. Aí a gente vai ter show na África lá e tal, então eu vou viajar e quando eu voltar a gente vai fazer uma programaçãozinha de férias, assim, uma Legal. reportagem, uma coisa mais na rua mesmo. Legal. Mas eu vi algumas reportagens de outras pessoas que fizeram, eu achei bem interessante, cara. Não, Música, bem legal. tempero. O astral Curitiba, o astral lá é diferente. Eu já assisti, eu gosto muito de ir em show, cara. Quando eu posso, né, porque a gente tá com a agenda quase sempre, Direto. mas quando geralmente Curitiba tem os shows, às vezes vem na terça-feira, vem na quarta-feira. Aí eu vou e muitos deles foram na Pedreira e lá é sensacional, cara. Curitiba eu acho uma cidade, assim, muito bem aculturada, assim, cultural, né, real? É uma cidade de rock and roll também, né? Rock and roll. E tem muito bar, tem muita banda, tem muito evento. Eu vejo, assim, cara, direto coisa acontecendo lá, assim, e até acho que é uma inspiração pra gente aqui, né, cara? Tipo, tentar trazer um pouco mais, né, daquilo que a gente vê lá em Curitiba, trazer pra cena aqui de Blumenau, mais bar. Esse negócio de fechar a rua. Eu lembro, cara, Blumenau, é assim, ó, eu posso te dizer isso hoje porque a gente toca Santa Catarina inteiro, faz Curitiba também. Blumenau hoje é a cidade com mais bar de rock. É, né? Do estado inteiro. A gente tem bares clássicos aqui, né? Mas Curitiba tem um dos maiores bares de rock
O Cross? Quiçada, é o Torquem. Ah, o Torquem. É. Torquem. Você sabe que Curitiba recentemente recebeu o título aí de a cidade mais rock and roll do país? Que era um título meio, vamos dizer assim, simbólico, né? De Brasília. Sempre foi, capital do rock do Brasil é Brasília e tal. Mas agora, em termos técnicos, através das plataformas digitais, Curitiba é a cidade que mais ouve rock and roll no Brasil. Olha aí. E por isso que os shows hoje... Bom, você pode ver que hoje todos os shows, todos os line-ups dos shows são baseados em execuções do Spotify, do Deezer, do TikTok. Você pega o Instagram, tudo que tem números e que gera audiência, eles são consultados para fazer o line-up. Lollapalooza, com certeza, né? Com certeza. Primavera Sound, Rock in Rio, tudo é baseado nisso. E Curitiba é a cidade que mais ouve rock and roll no país pelos streamings. Olha só. Aí aí ganharam esse título, vamos dizer assim, simbólico, né? Hoje é a cidade. E é muito bacana. Tanto que, por a gente tocar lá de vez em quando, eu vi isso, cidade do rock e tal, não sei o quê. Eu comecei a agregar nas nossas mídias sociais ali, que eu faço a parte do marketing, a história do Rock City. Então, a gente vem tocar em Blumenau, a gente vai tocar em Blumenau Rock City. A gente vai tocar em Floripa, Floripa Rock City, Curitiba Rock City. Sempre pra ter essa conotação de, lá você vai ouvir um rock com a cara da Vintage Cult, né? Da maneira que a gente faz. Sim. O Chris é o rei do marketing, cara. Mas do nada, tu tá ali no Instagram, tá o Chris lá em Miami. Porque a Vintage Cult vai tocar não sei o que tô aqui em Miami. Mas amanhã... mas amanhã nós estamos lá em Blumenau, nós estamos lá em tal lugar. Genial, cara. Muito bom, é muito bom, né? E o marketing, ele é uma coisa assim muito fundamental, né, cara, pro nosso trabalho de música, né, cara? Pra vender o trabalho, pra chegar nas pessoas, né, cara? Exatamente. A gente trabalha com cover, cara. O que eu aprendi... Eu fiz jornalismo na faculdade, mas a minha paixão sempre foi mais eu gostava muito de escrever. Ainda gosto, escrevo bastante e tal, mas eu sempre gostei mais dessa coisa do marketing, tá olhando para o que está acontecendo e para onde é que isso aqui está caminhando, como é que isso aqui acontecia lá atrás. A gente vê que as coisas só vão se transformando, né? A maneira de como você chegar nas pessoas. E hoje eu não vejo um outro caminho, se eu estivesse começando uma banda hoje, primeiro construir uma audiência. Primeiro passo, construir. Como é que você constrói audiência? Cara, a gente tem a melhor das fórmulas hoje em dia, que é a internet. Claro. Ela tá aberta ali para você criar a tua audiência, para saber onde é que você quer chegar, como você... Cara, em questão assim, de um dia para o outro você consegue fazer isso. Não é mais como era antigamente. Quando eu comecei a tocar, as pessoas sabiam que a tua banda ia tocar com um cartaz colado dentro da universidade, com lambe-lambe lá no poste, coisa que é até proibido hoje em dia. Não se pode a poluição visual. Era uma coisa mais lenta. Digamos assim, muito né? mais lenta. A construção da tua audiência era muito mais lenta. Tu tinha que estar tocando, tinha que estar fazendo evento, aí a galera ia vendo, Exatamente. Inclusive o próprio Vintage Cult. Quando os caras falam assim, mas a Vintage Cult toca um monte. Cara, são 20 anos construindo uma coisa passo a passo. A gente não pegou a internet, não estava pronta ainda como ela está hoje, assim, para você, em uma semana você... consegue dominar um aplicativo ou alguma coisa que te ajude a editar uma foto. Às vezes, a gente tava esse dia conversando ali no celular. Eu tenho uma foto aqui, já meia hora depois já me mandou um link, o troço tava pronto, já tava no ar, cara. Exatamente. É inimaginável, cara. Hoje é tudo com 20 IA anos, e coisa arada, né? Você imaginar esse tipo de coisa. Então a gente, hoje tem que... Tu vê, a evolução, ela deu um salto tão gigante nos últimos 5 anos, cara, ali. Se tu parar pra olhar, tipo, como era 5 anos atrás, né? Ali, 2019, como as coisas se davam. E depois de 2020. Cara, o negócio fez assim, evoluiu muito rápido. Deu um salto muito bom. Quando veio o lance da IA... já deu um boom, né? Sim. E aí hoje, que nem a gente faz, cara. A gente tem usado muito IA, assim, no nosso trabalho, né? Até essa logo aí a gente criou com auxílio de IA. O Nast, ele se enterrou dentro desse mundo de IA. Sim. Eu sou muito curioso. Pra mim é mais uma ferramenta, né? E começou a fazer música pra testar, pra ver como é que era. Fez letra, fez produção, botou voz... Já fez o N, já tem mais, sei lá, umas 30, 40 músicas feitas, assim, de teste, né? De experimentação, pra ver o que funciona, o que é legal, o que não é. Tem coisa que tu lançou, inclusive tá lá no Spotify do Nast. E a gente foi caindo nesse lance de na hora da edição de vídeo também. Sim. Né? Fazer corte e tal. E a gente percebeu, cara,
Pô, a gente gastava... Quanto tempo você gastava pra fazer os cortes? Mas eu... cara, um dia inteiro, Manualmente, né? né? Um dia Era um inteiro. dia inteiro de só que é o edição, seguinte... O feeling muda muito, cara. Inclusive, eu tô voltando a editar os cortes na mão, porque, cara, eu tenho outra visão de como é que a conversa se encaminhou, aquela coisa toda. Sim. Mas eu uso muito pra fazer essas imagens, Sim. pra fazer arranjos, porque eu gosto muito de compor, tocar o violão, ligar o celular e já tocar a música, porque pra mim vem pra muito... não perder a... pra mim vem muito natural fazer a música na hora, assim, porque eu penso numa historinha, eu desenrolo ela ali, né? Sim. Só que eu tinha músicas escritas em poemas, essas coisas assim, que é muito difícil tu ir lá e musicar ela, porque tu não sabe como é que vai vir aquilo e demora muito tempo. Eu peguei esses poemas e fiz arranjo com IA e ficou muito bom. Sim. Porque ela interpreta o poder que cada palavra tem naquele arranjo e cria um arranjo através disso. Eu achei incrível isso, porque vieram realmente músicas muito boas. Sim. Inclusive muitas que eu tenho que trabalhar lá. E ajuda demais, cara. É mais uma ferramenta para os músicos. É mais uma ferramenta. Eu também entendo dessa forma. Porque, assim, a IA, eu ainda acho que ela não é orgânica. É como você falou, ela vai buscar as referências que existem e faz o mix disso com muito mais velocidade que um ser humano. Isso porque a gente também usa referências quando vai compor uma música, né? A gente usa e não sabe que tá usando, às vezes. Com certeza. Por isso que você pega músicas tá intrínseco, que às vezes, né? Você pega músicas lá que às vezes o cara cria aquilo lá. Pô, não, mas eu criei isso aqui. Em algum momento, talvez o cara ouviu. Já ouviu, E já ele guardou aquilo lá na memória, ela veio à tona em algum momento ali. Eu, assim como você falou ali, eu uso, cara, é incrível... pra todo mundo, eu acho que isso é diferente. Quando eu tô correndo, cara. Eu tô correndo, treinando. Eu gosto de fazer trabalho físico durante a semana, em academia ou corrida na praia. Cara, é um momento que a minha cabeça... Cara, as ideias, muitas coisas que vêm pra banda, vêm quando eu tô correndo. Aí eu chego em casa, já coloco ali. E muitas vezes, se a ideia vem lá no começo da corrida, é capaz de chegar no final, ela já, se eu não anotar, sumiu. Foi. Já era. Acontece. Isso aí, cara, é a melhor coisa que tem. Hoje em dia, você pegar o celular, você tem uma ideia num groove, um refrão, alguma coisa, você pega e já vai ali grave. Eu lembro uma vez que eu tava andando de moto do estúdio pra minha casa. Eu morava em Gaspar e aí do estúdio em Blumenau. Daí eu indo assim e tal, normal, e eu gosto de ir cantando, enfim, volta e meia eu vou cantando as musiquinhas lá enquanto eu tava na moto, de repente, veio um refrão na minha cabeça, uma letra e um refrão, uma melodia pronta já. Aí eu fiquei cantando. Do nada, assim, do nada. Baixou o bagulho. Aí falei, isso aqui é muito bom, tem que fazer uma música, tem que desenvolver uns versos, vamos, vai dar certo. Aí, cara, depois eu cheguei em casa e eu não conseguia mais lembrar. É complicado, mano. E não eu já lembrava, sonhei não com lembrava, música, cara. Caraca. E no sonho a música era sensacional. Aí tu acorda, mano, e tu não lembra de nada. De nada. O groove de Satisfaction do Rolling Stones, o Keith Richards sonhou. Sonhou, acordou no meio da noite com a coisa na cabeça, pegou o violão. E o resto é história. Olha aí, né? E movimentou o mundo inteiro, né? E aí, pra gente seguir o fio da meada ali, 2005 veio a Vintage Cult, né? Sim. E pra vocês, esse começo assim, começo, né? Tu já tinha uma história na música? Sim, todos nós ali já tínhamos Nessa época a galera já tocava, né? Tocava, e todo mundo ali já vivia da música nessa época? Ou alguém ainda tinha trabalhos paralelos? Não, os três já vinham de bandas que... Vamos dizer assim, às vezes um ou outro fazia alguma coisa fora e tal. Eu, na minha época de estatura, dava aula de violão. Eu tinha um programa eu fazia uma participação no programa de televisão da Record, como apresentador também. Tinha algumas coisas... A própria banda tinha o seu formato elétrico, formato acústico. Eu fazia um trabalho de violão e voz também com o vocalista. A gente estava sempre ramificando bastante. Igual todo mundo, né? É um começo. Começo... Foi um começo, assim, meio óbvio, assim, né? É o que mais acontece na música. Mas, cara, pouco tempo depois disso, a hora que a gente firmou essa formação, esse trio... A gente ainda estava trabalhando com 4 pessoas. O Duda, que é esse cara que fez o Vintage Cult comigo, acabou indo para Porto Alegre, quis se desligar da música por um tempo. E a gente seguiu em 3. Quando a gente seguiu em 3, cara, veio a ideia do VS.
Por quê? Porque aí. a gente pegou uma transição, cara. A gente pegou uma transição muito cruel pra quem gosta de rock. Porque em 2005 foi a transição foi o momento que o sertanejo universitário explodiu no Brasil. E parece que do dia pra noite... Tomou conta. Todo mundo, né? As bandas de rock se desfazendo, porque tinham vários músicos indo tocar com essas bandas. Principalmente os profissionais que viviam disso. Muitos foram tocar em bandas de sertanejo e tal. E os bares também, cara. O próprio Obis que a gente estava comentando, ele sofreu essa transição e foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Foi bem rápido, porque no Brasil a gente sabe como é que as coisas são. A questão a música também tem o seu momento da moda, né? Claro. Às vezes a partir de um movimento... Uma onda, né? Uma onda que chega e tem os caras que estão ali com a antena ligada também para ganhar dinheiro em cima daquilo ali. Eles apontam, né, o calibre para lá e atiram e vai um monte de gente atirando junto. E o brasileiro é aquela coisa... Um percentual tem conceito, o outro percentual ele vai onde a onda tá levando. Então, aí o que aconteceu? A gente resolveu remar contra a maré nessa época aí. Bateu o pé e ficar no... A gente bateu o pé e ficou porque a gente falou assim, pô, tem a galera que não vai ouvir isso e essa galera tava em casa fazendo churrasco. E ouvindo isso... no YouTube, até as rádios mesmo. Você começou a ver rádios redes, que eram rádios grandes no Brasil, que tocavam só rock e pop, no máximo uma MPB, uma coisa assim, estavam tocando sertanejo. Então, cara, onde é que a gente vai fazer o nosso trabalho? Onde é que a gente vai tocar? A gente começou a bater de porta em porta, conversar com os donos de bar, falar assim, esse pessoal tá em casa, o que nós vamos fazer? Cara, vamos tentar criar uma fórmula assim, ó. A gente quer esse repertório mais... até para explicando o nome do Vintage Cult. Era a minha próxima pergunta. Então, o vintage é uma palavra que veio dos vinhos franceses, né? Então, falava sobre safras de vinhos e tal, que, em resumo, é o melhor de sua época. Então, o vintage pode ter 300 anos, 500 anos, pode ter 10 anos, pode ter 3 anos, vamos dizer assim. Mas ele é o melhor daquele momento. E o cult é aquela coisa não dá pra traduzir ao pé da letra, mas é como se fosse uma coisa underground, mas que não é marginalizada. É uma coisa que também tem o indie rock, por exemplo, do nosso repertório, é a parte cult. Então a gente fez o vintage para mostrar aquela coisa clássica dos anos 80, especificamente dos anos 80 e 90, pra galera mais nova, e o cult pra mostrar pra galera das antigas que vive dizendo que o rock já morreu. Tem coisa nova e tem coisa nova muito boa. Tem coisa nova, né? É muito legal. E às vezes não é na rádio que você vai encontrar. Às vezes é realmente na pesquisa musical. A ideia é genial, cara. E o cult também tem a ver com cultura e Exatamente. Com culto. Com culto. Seria um culto ao vintage. Ao culto àquilo que ainda é bom. Ainda é bom. E se não fosse muitos... eu posso te falar isso com propriedade, cara. Se não fosse as bandas covers, muitos artistas antigos teriam morrido. Morrido, entre aspas, morrido, né, no tempo. Não estariam em evidência ainda, né? Esquecidos pelo tempo. Você pega, tem uma rádio, inclusive, essas rádios de internet que o cara só toca a banda de uma música só. Olha que interessante. Aquela rádio... São aquelas bandas que fizeram um sucesso. Um sucesso só. E não sei se é dos Estados Unidos, é da Inglaterra. É uma rádio gringa. E eles tocam só uma música das bandas que tinham um único só sucesso. O hitzão. É só um hitzão. Então, os mexe a cadeira da vida. Né? Exatamente. Você pega aí... né? A gente tem... Google Dolls, Nossa, Iris. vai, o Iris. Você tem várias, assim, é que o cara fez um hit muito poderoso, né? Às vezes até tem uma outra música, a gente tem uma música, uma banda das antigas que a gente toca lá, que é a Crowded House. Tem aquela... Todo mundo conhece a Don't Dream It's Over. Don't Dream It's Over. Que é uma música que teve em novela, inclusive, e tal. Mas eles têm um monte de outras músicas bacanas que a gente não conhece porque... Aquela coisa, né? Não caiu no então, gosto da galera, então assim, massa, né? exatamente. Então, assim, a música cover tem esse poder, cara, de eternizar as músicas. Então, a gente foca muito nisso. Então... Eu lembro que eu brinco às vezes com a minha mulher. Eu falo assim... cara, na real, assim, eu só precisava de uma música. Só uma. Mas é exatamente isso, né? Eu não preciso de um álbum estourado. Só preciso de um som, cara. Eu ia fazer show pelo mundo inteiro. A gente teve recente... Eu digo recente porque é da nossa época... Vitor Clay com o Sol, né? Sim. Foi onde deu o estouro ali, né?
utilizou um sample ali do Incubus, que era uma música que já funcionava muito bem, já estava na memória das pessoas, recriou, fez o sol e hoje em dia é um dos maiores artistas do nosso país, é um representante da... Cara, isso aí remete àquilo que tu falou, né? Às vezes o cara tem ele é influenciado inconscientemente, né? Como Sim, tu não sabe provoca. aonde que vai vir. Inclusive, aquela música que eu lancei que se chama Guerra, eu fui tocar o dedilhadinho dela ali, a sequência de acordes dedilhando, e aí o amigo falou, isso aí é Led Zeppelin. Falei, mas eu nunca ouvi Led Zeppelin, não sou um cara que consumo rock anos 70, assim, Sim. né? Aí ele, não, mas olha aqui, daí ele mostrou uma música, deu... Caraca, É o que a gente mesmo? que a gente tava falando, que tá no loucura, inconsciente cara, das pessoas, né? inconsciente, né, bicho? E aí, soa meio familiar, tu escuta e a gente... Eu tava até vendo uma pesquisa de internet, não sei se tu vai concordar, até ia ser legal saber a tua opinião a respeito, já que tu trabalha com marketing também. Eu tava vendo uma mulher falando sobre como você consegue engajar e como você consegue criar um público e tal no teu Instagram. Sim. E aí ela comentou de trazer coisas que são familiares às pessoas para que elas, quando elas batam o olho na tua timeline, elas não ter que desvendar o que tá rolando. Elas já se sentir de alguma forma, eu já conheço, tô num território conhecido, então eu já me sinto meio que confortável. O nome disso é ponte afetiva. E aí também trazer coisas sempre trabalhar com as mesmas cores, com a mesma iluminação. Exatamente. Para criar um ambiente repetitivo e que a pessoa entre e se... eu já sei onde que eu vou, tô conhecido. Sim, exatamente. Às vezes as pessoas pegam algum gancho, por exemplo, assim, se você for ver o Greta Van Fleet, por exemplo. Pô, cara, eu vi os caras tocarem ao vivo. É impressionante, cara. É impressionante. Pra que, assim, todo mundo fala... O primeiro tiro foi... É uma cópia do Led Zeppelin. É, isso que eu ia dizer. Realmente, o guri, ele canta ali toda... O visual também, né? O visual, o timbre, as coisas são todas. Né? Agora, assim, talvez... O pai dele disse que não, porque eles são uma banda meio familiar, né? Um irmão do outro ali, tem um primo, só tem acho que um que é amigo, assim. O resto tipo Cranberries. Uma coisa assim. E o pai deles que é o cara que produziu a ideia toda. Ele disse que não sei o quê. Não, óbvio que é. Todo mundo sabe que é. Inclusive o Robert Plant do Led Zeppelin sabe o que é. Porém, às vezes usa-se essa porta de entrada, mas ela não vai te sustentar. O grande, né? Entrou e fez acontecer. A Lady Gaga, durante muito tempo, foi chamada de a Madonna dos anos 2000. 2000, Cara... Hoje em dia ela consegue ter uma identidade só dela, né? Tem uma identidade só dela e pra nova geração ela é muito mais conhecida do que Madonna, inclusive. Com certeza. Então, e já fui ver cantar ao vivo também e é um absurdo. Um absurdo, né? Um absurdo. Eu fui no show do Rio de Janeiro que ela tocou ali. Eu vi essa mulher cantar no anfiteatro em Las Vegas para 7.500 pessoas. E num determinado momento do show, ela largou o microfone em cima do piano. Era um show que eu achava que ia ser só ela com piano e mais um cara de violão, uma coisa assim. Era uma orquestra, big band, com 30 e poucos músicos. E ela tava executando Frank Sinatra, Tony Bennett, umas coisas bem do jazz, assim. Uma coisa bem... E alguma coisa dela, ela tocou. Cara, num determinado momento do show, ela colocou o microfone em cima do piano e cantou no gogó. E todo mundo... Ela tem uma extensão vocal que vou te contar. Absurdo, né? Uma força desse tamanho, assim. Não, e ela é pequenininha e canta demais, cara. Tipo uma roqueira, assim mesmo. Assim, acho ela tem, muito com louco, certeza. né? Ela tem muito rock na veia ali, né? O Chris já foi Little Monster da Lady Gaga aí, então, né? Olha aí, ó. O que a gente descobre, né? Cara, eu fui por causa da minha esposa. Não é uma música que eu ouço. Não tava batendo leque lá também, não é? Não. Foi assim, vamos na parceria, vamos lá. Ela gosta. Eu costumo dizer que ela ouve as músicas da Sessão da Tarde, né? Aquelas músicas que tocam depois do filminho da Sessão da Tarde, vem a musiquinha no final. É a playlist dela. Então eu vou junto, e é impressionante, cara. Cara, mas eu também, eu fiquei em choque, assim, com o show, assim, e toda a qualidade da banda. Não tem gente, não tem mais ou menos ali. Não. E, assim, de foda pra mais. A coisa, o que me chamou a atenção, assim, no show, cara, foi o baterista. O baterista se destacou no show do Rio, né?
moleque de 23 anos, mas tocando assim que nem um monstro, assim, ó. A própria Lady Gaga venera o amigo lá, né? Que bom. Em alguns momentos do show, né? E, pô, cara, aí depois dessa primeira fase, assim, e tu comentou um lance sobre a Vintage que eu achei, assim, muito interessante. E que pra mim sempre foi esse, o maior desafio de todos, que é manter um grupo unido. Sim. Cara, você me falou que vocês estão 17 anos na mesma formação. Isso aí é uma conquista, né, bicho? Cara, E quem tem banda sabe o quão é difícil tu manter Exatamente. todo mundo alinhado com o mesmo objetivo. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que é difícil? Eu acho que isso vai remeter na cabeça do Jota, vai remeter ele a uma vivência pessoal até. Mas é importante, cara. Quando você monta um time, eu acho, pelo menos isso é uma opinião muito pessoal minha, você tem que saber o seguinte: qual é o objetivo que o cara tem e se ele tem bala na agulha para sustentar esse objetivo. Porque se você conversar com o cara que começa a tocar guitarra, batera, baixo, eu quero montar uma banda, eu quero tocar nos palcos tal, eu quero poder gravar, ou quero seguir na linha cover, tocar um monte de cidade diferente e tal. E aí vem a realidade. Quando você vai pra estrada, quando a coisa começa a te exigir a força não só mental, mas a força física, a consciência de grupo, a consciência de objetivos, a consciência de quem tá do outro lado, que eu acho uma das mais importantes de todas, de quem tá te contratando e qual é a experiência daquele cara e o que ele quer em você quando ele tá te contratando. Entendeu? Quais são os objetivos dele. Agora, dentro do teu grupo, do teu universo ali, né? É perguntar pra galera, tá, hoje a gente tá tocando uma vez por mês. Pode ser que daqui a um ano a gente esteja tocando 4 vezes por mês. Pode ser que daqui 3 anos a gente esteja tocando 10, 12. A Vintage hoje faz em média 16 por mês. É quase... É o número de banda de show nacional que toca direto. Que tem que estar estourada pra estar tocando isso. Porque senão... É mais ou menos o número que o Victor Clay faz. Exatamente. Aí você pega assim, você pega a estrada aqui. A gente ainda mora num estado que a gente pode dizer que é referência, né? Mesmo assim, tem os seus percalços. Quando você tá toda semana na 470, na 101, na 282. Em obras, né? Todas em obras. Quase, e desde quando a banda existe, tá em obras. Entendeu? Essa é a questão. É uma vida de obras. Nossa, cara, eu vejo mais Cone do que gente da minha família, por exemplo. Sabe? Então, é aquela coisa que você tá direto na estrada. Você tá querendo ou não, a gente sabe do risco, né? Claro. E só alcança o que quer também colocando um pouco da pele em risco. A gente vai muito entregue, né, cara? Quando você tá dentro de uma van, seja lá o que Deus quiser. Exatamente. Eu tô no melhor lugar do mundo, que é a vivência da música. Pra gente não tem como ser diferente isso, né? Exatamente. Então você tem que entender tudo isso. E se a tua cabeça tá preparada pra isso? Será que você tá preparado? Eu, por exemplo, assim, eu perdi meu pai muito cedo, quando ele tinha 48 anos. E minha mãe, há uns 15 anos, casou de novo. Eu não fui no casamento da minha mãe. Eu não fui no batizado de sobrinha, não fui em formatura de irmão, não fui É uma renúncia muito grande, cara. Você tá preparado para essa renúncia? Eu acho que a banda, já no começo, ela tem que ter isso na cabeça. Claro que as coisas se transformam, talvez a opinião do cara hoje, se eu pegar a minha opinião lá, há 20 anos era uma, hoje ela pode ter se moldado para uma coisa completamente diferente, mas no começo tem que ter isso. Porque até o momento que a tua banda ela consegue se tornar um projeto consistente e de confiança de quem te contrata. Porque o que eu vejo hoje em dia com os contratantes, não só bares, pubs, mas eventos como festivais, cervejas, essas coisas, né? Um cara para trazer uma banda, eu tô pegando uma banda cover, como acontece com o Coldplay, lá do Brasil, para vir tocar aqui na África. Por exemplo, assim, quem que eu tô contratando? Entendeu? Você quer ter confiança porque hoje em dia um cara não coloca mais 10, 15 mil no evento. Os caras colocam 200, 300, mais de 1 milhão. Quando se fala de bar, pub, eu já vi cara botar 2,5 milhões ali no pub, ficar 1 ano construindo. Aí depois ele assim, quem é que vai defender a bandeira do meu pub? É quem tá tocando, quem tem a voz, quem tá ali dentro, quem tá trabalhando, é a cerveja gelada. Você tá dentro de um contexto, de um universo que tem um contratante que te colocou a confiança no teu trabalho. Então como é que você vai gerar essa confiança?
Porque a banda vai ajudar a construir a identidade do bar. Exatamente. Por exemplo, aqui em Blumenau, não tem como citar a Vintage Cult sem citar o The Basement. Claro. O The Basement. Vamos citar o The Basement. Você colocou um ponto-chave nisso. Quem conhece o The Basement, o The Basement é ao mesmo tempo, o tempo que o The Basement existe. Se não me engano, são 15 ou 16 anos, por aí. Lá no comecinho, quando os irmãos lá, super amigos nossos lá, o Juliano e o Bruno, montaram a ideia do The Basement, era pra ser mais um gastropub. Isso. A ideia era um mais a culinária e tal. Tinha música, banda. Não. A banda era não era banda, né? Geralmente tinha um som mais intimista, era mais, eu acredito que mais um papel de parede do que eu lembro de tudo aquilo que a gente conversou. E o primeiro show da Vintage Cult, eu acho que o The Basement não tinha um ano ainda, ou ia completar um ano. Eles contrataram a gente pra tocar e a gente já tinha esse nosso formato, sabe, de fazer a música pra... A banda tinha, sei lá, 5 anos. Mas a gente sempre atuou 80, 90 e indie. Então a gente tinha essa pegada de fazer pra galera dançar e tal. Cara, e no dia foi um desastre. Eu achei que a gente só ia tocar uma vez no The Basement. Porque o primeiro dia que a gente tocou foi numa quinta-feira. Foi uma coisa quase que experimental deles ter trazido a gente pra cá. E Gaspar tava com os cones, né? A gente demorou 4 horas, cara, de Balneário até aqui. Uou! Daí a gente chegou no The Basement, já eram 8 e pouco da noite. Mas o The Basement era aquele clima... As pessoas sentadas na mesa. Bem tranquilo. É um pub estilo londrino, né? O seu Jarbas trouxe esse conceito, né? Bem essa ideia aí. E a gente entrando com bombo de batera, cara, e equipamento. E vou te falar, eu tava lá. Você tava lá, né? Eu era garçom do The Basement. Exato. Aí olha o que aconteceu, cara. A gente chegou, montou ali, porra, passou pelo meio da galera com o equipamento. Foi, cara, pra mim foi uma tragédia pessoal, assim, porque eu gosto de ser organizado com essas coisas. Falei, puta merda, mas tudo bem. A gente começou a fazer o show. E eu não lembro qual garçom que falou pra nós naquele dia, cara. E a gente começou a tocar e umas pessoas levantaram da mesa e começaram a dançar. Aí o cara encostou assim, no meio do show e falou, cara, é que a vibe aqui não é essa, cara. Provavelmente o Edson, né? Uma coisinha mais... É pra ser uma coisa mais tranquila. Galera, daí a gente, só que a gente não tinha o mais tranquilo. E aí é que tá. Tu não tem o mais tranquilo. Aí faz o quê? Aí a gente só aliviou um pouco a mão. E o que a gente tinha de... A gente não toca um rock muito pesado. Lembrei de uma história. Mas... Aí a gente... Só meio mão de alface ali na batera. Foi... Pra tentar dar uma aliviada, pelo menos, na pressão. Na altura do som ali. Não, foi só na pressão. Daí, enfim, cara. Mas aí a galera começou a dançar, começou a cantar junto. Aí, fomos embora, tal, na época. Aí eu peguei, na segunda-feira, eu liguei pro Juliano. Falei, cara, é assim, ó, eu queria... Tô fazendo contato, agradecer, tal, pedir desculpa pelo nosso atraso, tal, que rolou. E a gente também não sabia da orientação musical do bar. Queria te pedir desculpa por isso também. Porque foi falta de comunicação mesmo na época e tal. Aí ele falou, não, cara, mas é o seguinte... Vocês mudaram o conceito da casa, sabia? Você conhece mais algumas bandas que tem essa pegada que vocês têm, assim? Porque a gente tá querendo arriscar pelo menos um dia da semana, fazer uma onda meio... Baladinha. Cara, daí a gente foi, eles pegaram... Aí veio banda daqui de Blumenau, que a gente conhecia, banda de Balneário, de Itajaí. Vocês que indicaram o Clube Soda lá a gente Curitiba? O Clube Soda não, mas acho que a Billboard, a McFly, a Isis, Máquina Viva, várias outras depois a gente foi vendo e foi, isso aqui é legal. Daí a gente falava muito com o William, né, que hoje... O William hoje é o dono, né? Ele era o gerente... Ele era o gerente, era o... cabeça ali da organização. Então, como eles ficavam mais ali no pub, a gente ia falando tem essa aqui, aquela... E daí ele falou assim, porque eu quero experimentar isso. Cara, e foi daí onde surgiu a quinta-feira do The Basement. Exatamente. E nesse dia, cara, inclusive, esse é um recado direto pro Rony. Na época ele usava a cabeleira moicano, né? Fala pra ele, cara. E o bar, cara... vou deixar isso na mesa. Pelo amor de Deus. Agora sim. Quando acabou o show, cara, eu fiquei muito impressionado, porque a gente não tinha música e tal, e aquele dia ali eu era muito jovem, tinha acabado de chegar na cidade, tava descobrindo ainda a cidade, né? E eu fui fumar um cigarrinho com o Rony lá fora. E ele muito humilde, né, cara? Eu falei pra ele assim, cara, vocês fizeram algo mágico hoje aqui. E eu me inspirei em vocês e um dia eu quero fazer isso da minha vida. Olha que legal, cara, que bom. E, cara, é exatamente isso que eu faço hoje. Trabalho com arte, então faz parte... Vocês despertaram em mim uma fagulha. Foi o gatilho. É muito massa, né, cara? Tu ser, assim...
ponte para as outras pessoas, né? Assim como... Alguém como foi pra gente. Como eu vi vocês aquele dia e eu Tinha 18 fiquei em anos. choque. Eu falei, nossa, que banda boa, cara. Eu falei, cara, os caras cantam muito e tocam muito. Eu falei, e é só 3. Sim. Aí eu falei, caramba, que loucura isso aí, cara. Como é que faz isso, né? E... Cara, é muito massa tu ser inspiração pros outros também, acredito vou que tu até deve- te falar uma coisa, já perguntaram isso pra gente, nunca perguntaram em podcast, essas coisas que a gente participa e tal, mas a gente também se espelhou em pessoas que estavam no mercado. Não como estilo, mas tinha uma banda que quando a gente... Já é da minha época de estatura mediana, tinha uma banda que tocava com a gente pra cima e pra baixo, que eram os Chefs de Floripa. E a Vintage Cult, no começo, olhou pros Chefs. Falou, cara, esses caras têm um negócio interessante. Não pela questão musical, porque a gente não tinha essa referência que eles têm. Eles tocavam Beatles, Rolling Stones, era outra praia. Mas a organização musical deles. Eles eram caras que tinham um ônibus pra viajar. Eles usavam uma roupa meio parecida. Todo mundo tocava de terno e gravata. E o estilo deles, eles pisavam em alguns terrenos, mas não era aquela coisa tudão. Sabe? O cara que vai tocar reggae, não sei o que, MPB, daí toca um rock brasileiro, um internacional, vai tocar um Metallica. Já tá ele num vai... sertanejo. Exatamente, vai puxando... Não, eles tinham uma linha. A gente falou, cara, tá aí. Eu acho que um dos segredos da Vintage partiu da ideia de a gente olhar pros Chefs e falar assim, pô, a ideia desses caras é bacana, mas a gente não copiou eles como vestimenta, como música, como nada. A gente pegou a coisa da ideia. A gente tinha que implementar dentro do nosso universo, a gente moldou o nosso produto. Cara, a gente emprestou grana pra comprar PA. Sem ter... Assim, ó, sem saber se aquilo ali certeza se ia pagar ou não, né? A gente sabe que os pubs nem sempre tem um sistema de som bom, né, cara? Cara, imagina isso lá em 2008, 2009, cara. Era terrível. Aliás, é uma das grandes lições que eu acho que o rock teve que aprender na marra, teve que aprender pela dor. Porque, assim, o sertanejo já existia. Música caipira... O sertanejo sempre teve em primeiro lugar. Sempre existiu. Sempre existiu. Ele era muito mais inserido nas rádios AMs, claro, a gente sabia disso. Tipo, eu tinha meu pai curtia, minha mãe curtia, a avó curtia, essas coisas assim. Evoluiu. O DJ saiu do toca-fita, não sei o quê, bababá, evoluiu. Todo mundo evoluiu, cara. E o rock os caras estavam saindo de casa ainda com um amplificador, com cabo meia boca, cara, vou tocar isso aqui porque o bar não isso, o bar sempre exigindo do bar e não exigindo de si. E também não agregando, né, cara? Mas isso faz um pouco parte da filosofia do rock and roll, que é ser meio largado, que é ser meio foda-se isso, também. Só que pro profissional isso não funciona. E até o foda-se, até essa galera que veio lá dos anos 70 e 80, que tinha muito essa visão, porra, como é que você vai no show do Guns N' Roses e olha lá o Metallica, olha essas bandas que são mais old school ainda, que estão no mercado ainda tocando. Cara, é tudo de ponta. Tudo de ponta. É um show sensacional. É iluminação, pirotecnia, tem várias coisas hoje em dia que você tem que olhar. Você consegue implementar isso num universo mais restrito a bar? Você consegue melhorar muita coisa se você olhar. Consegue. Equipamento. Hoje a gente... Graças a Deus a gente tem acesso a equipamento. Nos anos 90, começo dos anos 90, pra você ter uma Fender, cara, Deus o livre, cara. Era um parto. Era caríssimo, era quase o preço de um carro aqui. E tipo, como que você vai conseguir? Poucas pessoas viajavam pra fora e podiam trazer, e era muito assim, ó. Cara, a alfândega no Rio de Janeiro e São Paulo era assim, ó. Eles têm 2 nomes na cabeça. Fender e Gibson. Passava com um instrumento desse lá Cara, O cara já, opa, peraí, deixa eu abrir esse aqui. Exatamente, Cadê a nota? cara. Exatamente. Então, assim, hoje você consegue ir, você tem... claro, infelizmente a gente não tem uma coisa que funciona tão bem com relação àquele negócio da ordem dos músicos, que deveria funcionar, não funcionou, tanto que se extinguiu, né? De certa forma se extinguiu. Mas era uma coisa que você poderia... Pô, eu trabalho com música, eu tenho que... Pô, posso trazer um instrumento? Na lei existe. Mas na prática não existe. Na prática não funciona. Na prática não funciona. Então, assim, cara, a gente tem o poder de fazer isso de uma maneira muito melhor. E vocês têm visto, com certeza, que ultimamente, você pega acho que de 2 anos pra cá, principalmente pós-pandemia pra cá, porque acho que as lives abriram esse leque pra nós, muitos bares já estão começando a investir
bacana em termos de iluminação, de som. Você já tá começando a pegar os lugares com mais estrutura. Que eu toco, quando eu vou fazer o acústico, que eu nem levo minha caixa, só levo meu violão. Sim. Chego lá, engato, levo meu cabo, meu violão, engato e meu microfone. Sim. E porque também tem que ser consciência do cara que te contrata, do bar, que assim como ele tem o melhor freezer, a cerveja mais gelada, o pessoal que tá atendendo educado, que, né, que sabe lidar com pessoas, porque tem lugar que você vai que é difícil, que o cara não deveria lidar com pessoas, porque, né, você vai lidar com gente de A a Z, gente que é bacana, que te trata bem, gente que não vai grosseira, ser assim, não tem educação nenhuma pra lidar. Ainda mais num bar que o pessoal bebe, aí às vezes perde a noção. Exato. Aí o quadro bonito na parede, tudo, e aí o som. Pô, e o som, cara? Tem muito bar que investe exatamente isso que a gente tá falando. Investe em tudo, cara. Às vezes compra até um quadro caríssimo lá. E a música, nada, cara. Tem um sistema de som bom. Eu aprendi duas coisas que mandam, através dos tempos, duas coisas que mandam as pessoas embora pra sua casa. Dentro do rock and roll. Cerveja quente, tá gelada e o som ruim, cara. Som que irrita, cara. Ainda mais hoje, todo mundo... A tua geração, cara, ela tem um ouvido digital, cara. É limpo, o som é limpo. Exatamente. O cara não quer chegar lá num bar e ouvir um troço... Bagulho estridente, uma zoado. coisa te irritando, cara. Isso geralmente fica parecendo que tá alto demais. Às vezes não é o volume. O grave embolado, principalmente, né? Às vezes é uma coisa que não se define, que você não consegue entender, tá te irritando. É uma coisa que eu já falei pra algumas pessoas, assim, cara... Muito do motivo do sucesso que eu tive com o meu estúdio quando a gente fazia evento em 2017, 18 e 19 foi porque eu caprichava na qualidade da música. Sim. Porque música boa e qualidade de som faz as pessoas beberem, ficarem mais e curtirem mais o ambiente e voltarem de novo, né? Agora, se tu não tem a música boa, cara, e o som tá irritante, o cara vai lá uma vez, ele não vai. Muito difícil. Como, a cerveja quente, às vezes, tu ainda consegue dizer assim, pô, cara... se o cara toma uísque, ele vai tomar... eu não tenho... A cerveja deu um BO, acabou, sei lá, tá quente, mas eu tenho aqui uma opção aqui de um Cuba, de um uísque geladinho, numa outra bebida gelada que tu também consegue consumir. Vamos lá, tu consegue dar um gelo. Mas a música, assim, não tem o que tu fazer. Se tá ruim, cara. Não. Tá ruim, esquece, né, bicho? Manda o cara de volta pra casa. Isso me lembra dos meus primeiros vozes de violão, assim. Nossa, eu tocava assim muito nervoso, né? Sim. E quando tu vai fazer o voz de violão pelas primeiras vezes, assim, eu não sei vocês, a experiência que vocês têm, mas eu me distraía muito com as coisas acontecendo no bar. E às vezes, uma sequência de nota que é repetitiva, às vezes eu perdia, isso aqui, beleza, aí voltava. Pô, e quem tá ouvindo fica irritadíssimo. Que trabalho que é, né? Eu errei um Charlie Brown uma vez, o cara veio e falou pra mim no final, pô, gostei do teu voz e violão, mas aquele Charlie Brown que tu tocou foi uma merda. Aí tu Sinceridade 100%, né? Cara, eu pensei, nossa, mano, tem que tirar as músicas mais direitinho, né, mano? Não é porque eu tô fazendo barzinho aqui que tem que ser surrado, né? Exatamente, mas isso aí é interessante, cara, porque assim, é o grau de exigência de todo mundo vai sendo aprimorado, cara. Você vê essa criançada hoje em dia, você pega um fone Apple aí, cara, uma criança dessa coloca um fone desse no ouvido pra entrega uma qualidade entrega uma qualidade, né? E depois como é que você vai reproduzir isso ao vivo? Exato. Se não tiver um equipamento compatível a isso. Isso eu falo pros meus amigos, cara. Você pode ser muito bom na execução. Se você não tiver um instrumento bom pra executar teu som, é 50%. Exatamente. A qualidade. Exatamente. Tá? Eu faço muito barzinho, eu levo HS8 Yamaha pra fazer barzinho. Eu adaptei porque, cara, a qualidade da caixa é sensacional. E aí tu soma com o som que tem às vezes na casa, pô, fica brutalmente bom. A qualidade do negócio. Violão tem que ser bom. É o preço de um carro? É o preço de um carro. Você não vai tocar uma vida inteira? Vai querer andar num pau velho? Exatamente. Entendeu? Então, eu conheço muito músico, cara. Eu conheço muito músico que ainda usa o seguinte discurso, cara. Pô, eu tenho um instrumento lá, tal, não sei o quê. Pô, o cara tem um instrumento de 30 mil reais. Eu não vou botar na estrada, cara, pra ganhar um cachê de 300 reais, cara. Bicho, então por que você comprou um instrumento de 30 mil pra tocar em casa? Pois é. Olha... Aquilo ali realmente te realiza, cara? Pelo amor de Deus. Vou dizer que justificaria se o cara dissesse, não, porque eu tenho um estúdio de gravação e uso dentro do estúdio aí ele usa pra outra função. Beleza. Aí beleza. Agora, se o cara não tem um estúdio de gravação, amigo, também não vejo sentido. Exatamente. Né? Pô, eu tô tocando hoje, cara, sei lá, profissionalmente há 33 anos, cara.
Pô, eu não conseguiria chegar a 15 anos de carreira e estar lá tocando no meu dia a dia com um instrumento meia boca. Aquela Strindberg. E aí... Pô, foi bem com desse que eu comecei, cara. Todo mundo começa com uma Strindberg alguma vez na vida a tocar guitarra, né? E aí tem outra coisa, cara. As pessoas, no dia a dia delas, elas levam uma vida normal, rotineira. Sim. Elas encontram uma moda rotineira, um comportamento rotineiro. Sim. Quando elas vão num pub pra ouvir uma música, elas esperam também do artista um visual arrojado. Sim. E isso eu acho muito interessante, que vocês sempre trazem um visual alternativo, porque a arte tem que entregar isso. Cara, eu defendo que quem tem o seu dia a dia normal, o seu cotidiano, como você falou, quando ela sai da casa dela, ela investe o tempo de vida dela, que é o nosso bem mais precioso. Não é o que ela ganha, o que ela tem, é o tempo de vida que ela tem para ir lá ver alguma coisa. Ela não quer ver alguma coisa igual a ela. Ela quer alguma coisa que tire ela do chão. E que inspire ela, né? Que inspire ela. Ela quer, eu sempre falo isso, inclusive nós como banda, a gente defende isso. A gente fala entre nós, nas nossas brincadeiras, nos churrascos, a gente fala assim, cara, as pessoas, elas não têm que saber que você tem boleto, que você fica gripado, que você fica doente, que você tem um problema em casa, ou que tem alguém na tua família. Que tá 3 dias sem dormir. Que tá, né, ferrado de alguma forma, que são os problemas normais que todo ser humano tem. Ela quer olhar pra você lá, ela quer falar assim, eu quero ter essa vida aí, eu queria fazer isso aí. Eu queria tocar, sair pelo mundo. Ela não precisa saber o que tá por trás da cortina, entendeu? Ela quer o filé mignon. Todo mundo quer comer o filé mignon, entendeu? Então isso, cara, eu acho que quando a gente falou aqui do negócio do Moicano, do Rony, isso é uma coisa que tirava muita gente sabe, da zona de conforto. Claro, tem o cara que, mas isso é da música punk e tal, tem várias referências. O Moicano é uma coisa de antes de Cristo, né? Se você for estudar a história. Mas enfim, o cara tem a referência dele ali no punk, e assim como eu uso uma cartola no show, os caras falam, mas é por causa do Slash? Não, cara, não é por causa do Slash, mas deixa isso em um momento, a gente explica por que é. Inclusive o Slash também, ele foi um cara que entrou numa loja, colocou a cartola, ficou legal. Ele foi lá e, cara, é a imagem dele. Adotou, né? E imagina você ir num show do Guns ou do Slash lá, que ele tem com o Miles, alguma coisa. Miles Kennedy. Kennedy. O show dele eu assisti em Floripa, esse show. Imagina você no show dele e ele não usar a cartola em nenhum momento. Não tem nem como, né, mano? Ele tem que usar a cartola, porque isso aí é o que te tira do show. A tua mente faz assim, é o lance da ponte afetiva que a gente tava falando. A música tem esse poder, cara. Ela pega a tua cabeça e faz assim, puta que pariu, cara. Ela te faz parar na rua. Se for uma coisa que der esse estalo na tua cabeça, você vai, cara, isso aqui é sensacional, cara. Muito bom, cara. E por que tu usa cartola? Vamos tirar essa curiosidade desse povo aí. Na época, eu usei vários tipos de cartola. Eu acho que essa é a que mais que eu curti, que essa é uma cartola steampunk. Essa que eu uso. Steampunk. Ela vem das ideias da evolução do mundo, não de forma digital. Do retrofuturismo, né? Isso, do Júlio Verne, do escritor Júlio Verne, que dali surgiu o Mad Max, aquelas ideias do... Acompanha aquele óculos de soldador, também, né? Exatamente. Animal, Então, a ideia de que o mundo evoluiria a partir das máquinas a vapor, né? Ele não seria digital. Na visão do Júlio Verne, do escritor lá, a gente seguiu por um outro caminho. Mas a ideia dele é interessante, que você pega esses filmes que tem essa coisa do steampunk, é uma cultura mundial absurda, que aqui no Brasil ainda não tem muito... Ele não é muito desenvolvida. Tem, mas não é muito desenvolvida. Mas lá fora tem bastante. E eu curtia muito ler as histórias do cara, aquele presidente dos Estados Unidos que começou, do Abraham Lincoln, que começou a história dele na política lá com 40 anos de idade e foi um dos principais... Ele usava cartola também, que na época era moda, né? Te marcou o nome na história, né? Cara, daí eu fui descobrindo várias coisas da cartola. Cartola lá no começo do século XX, quando você usava cartola, dependendo da altura da cartola, era a posição que você tinha na sociedade. E tem várias... Hoje em dia tem os caras que tem a cultura da compra e venda, igual tem bonequinho, essas coisas da Marvel e tudo mais, cara, custa uma fortuna isso aí. Eu também não conhecia esse mundo. Nosso baterista, que é colecionador de bonequinho. Ele é nerdzão? Ele é nerdzão total, assim, Ele é o mais normal de vocês. O nerd na banda. É incrível que pareça. E aí, cara, fui descobrir que existe uma cultura de pessoas que compram e vendem cartolas antigas, mas elas têm que estar no case original. Cara, custa quase 1 milhão, assim.
Caraca. Caramba. E aí eu ganhei aquela ali da minha esposa, que é uma cartola steampunk, que veio lá de Las Vegas, é uma cartola de couro com esse óculos de soldador. Eu falei, cara, essa eu acho que ficou mais a minha cara pro show e eu adotei ela e Boa. tem aí, sei lá, quase 10 anos já, cara. Não, é animal essa E o Rony abandonou a marca dele na época, que era o Moicano, né? Cara, assim, ó, o negócio Dá do Moicano... trabalho manter Foi uma coisa meio polêmica, assim, porque até hoje as pessoas ainda, a galera que é mais das antigas, conhece a banda mais lá desde o começo. Quando é que volta o Moicano? A gente chegou a fazer até uma pesquisa ali de opinião que deu quase 100% volta Moicano. Mas isso é muito pessoal, isso é muito pessoal de cada um, porque realmente o cara ter um Moicano dá um certo trabalho no dia a dia. Gente que trabalha bastante e tem química junto, envolvido no cabelo também, aí você tem que estar lá... Laque pra caramba, né? Várias coisas que ele tinha que estar o tempo inteiro com isso. E, cara, mas faz parte, né? dele. Se uma hora ele falar assim, ó, vou colocar o Moicano... Vai lá e coloca de novo. Porque uma coisa é você tá lá no show com o Moicanão estralando, né? Sim. E a outra você tá no teu dia a dia com o cabelo caidinho ali, que é outra vibe, Ele né, não cara? gosta de usar boné e tal. Mas tem uma coisa que é interessante. A gente também tinha... na minha ex-banda, assim, pessoalmente do meu trabalho, o que eu posso dizer é que o vocalista era um cara gigante. O Betão tinha 180 quilos e 1,91m, 1,92m de altura. O Rony também é bem alto, tem 1,91m. Ele é altão, né? 91. E todo mundo falava antigamente assim, a banda do Gordão. A banda do Gordão, a banda do Gordão. E o Vintage era a banda do Moicano. A banda do Moicano, a banda do Moicano. Hoje as pessoas sabem o nome da banda. Pô, ainda bem, né? Ainda bem, né? Hoje as Precisa de uma pessoas referência sabem. externa. Aí fala-se, né? Vintage. Aí cada um pronuncia do jeito que... Mil e umas pronúncias, né, cara? Massa demais. A gente ia na van viajando com a Coldplay e o Thiago sempre soltavam do nada no silêncio assim, Vintage Cult! Imitando o marketing do... O pessoal mandou aqui, ó, manda um abraço pro Júnior, melhor hold do mundo. Olha. Júnior Jesus. Trabalha lá com a gente lá. Coisa linda. O VA22 também comentou naquela parte que a gente tava falando do Led Zeppelin ali, que o cara é diferente mesmo. Como é que escreveu? Realmente o dedilhado lembrava muito o Led Zeppelin, né? O cara tava comentando daquela... A gente tava falando... A música, A música tava tocando. Não, mas é isso aí. Ô, Cris, e me diz aí, como é que tu vê a Vintage Cult daqui a um tempo, daqui a uns anos? Qual que é o futuro que vocês imaginam pra banda, assim? Cara, a gente tem essa... Eu tenho uma coisa muito certa na minha cabeça com relação à música cover. Todo mundo às vezes fala, mas quando vocês vão gravar? A gente tem um trabalho autoral chamado Ontem, Hoje e Sempre, foi gravado em 2015, o qual o mentor do Cogumelo Plutão cedeu várias músicas que a gente já tinha gravado com o Cogumelo Plutão, a gente só adaptou para a voz do Rony. Eu trouxe uma composição que também ajudei a escrever, que chama Nossa História, que era da época do Estatura Mediana, e a gente fez uma releitura dela para colocar nesse álbum Ontem, Hoje e Sempre. Mas como a gente tem muita estrada pra gente dedicar a fazer um álbum, a gente teve que cortar alguns bares para poder trabalhar nos arranjos, poder se reunir. Cara, a gente ensaia muito pouco hoje em dia, é muito difícil para nós ensaiar. Porque 4, 5 shows na semana, o nosso dia de repouso, a gente realmente tem que repousar a voz e tudo mais. Então, se a gente fosse fazer mais um trabalho autoral hoje em dia, e isso pode acontecer, não vou dizer que não, mas assim, a gente teria que diminuir, cortar show pela metade para poder trabalhar e fazer isso. A Vintage, cara, ela tem muito certo na cabeça que, além do nosso público, hoje em dia a gente conseguiu construir isso. Por incrível que pareça, pela idade, pelos os registros que a gente tem de estatística, né, até propriamente das mídias sociais, o maior público da banda é dos 35 aos 44. Uhum. Então, assim, a gente já tem dentro do nosso setlist as músicas que atingem a memória afetiva dessas pessoas. Depois dos 50 dos 45 até os 45, aí depois não, 35 aos 44, aí 45 a 54, aí depois vai lá para 20 e poucos até os 34. Assim são décadas, né, que eles fazem a divisão para você saber onde é que você está posicionado. Então a gente tenta trabalhar dentro disso, né? Quando a gente vai tirar música, onde a gente vai tocar, onde é que vai funcionar, onde é que não vai funcionar. Em si, falando de futuro, a gente pode manter isso equilibrado,
a gente quer, a partir de agora, tentar começar a gerar mais coisas dentro do vídeo. Que a gente não tem muito isso. Mas por que a gente não trabalhou isso? Foi proposital. Você pegar o nosso YouTube, tirando as lives que a gente fez durante a pandemia, que todo mundo ficou meio num beco sem saída. É só o que sobrou pra gente na época também, né? Foi o que sobrou. Então a gente evitava fazer pra o quê? Pra fazer com que as pessoas fossem ao show. Porque o nosso público, às vezes o cara vai ficando um pouco mais velho, o cara... eu vejo lá no YouTube... não muito vou cômodo sair, ficar ali, né? Então, fica ali, eu tô curtindo ali, tá beleza. Então, nós, assim, o cara tinha que ir no show. Você quer ver? Vai no show. Quer ver? Vai no show. Então, a gente jogou muita coisa pro... Vai lá conferir ao vivo. Foi assim que a gente construiu a nossa audiência aí à medida que o tempo foi passando. Mas hoje, eu acho que é interessante, a gente já tem muita coisa de material... que a gente, né, de shows e tudo mais, que eu acho que tá na hora de a gente pegar e fazer uma coisa nossa ali, pegar um público específico, preparar alguma coisa mais com imagem e som mesmo, trabalhada em estúdio para poder deixar à disposição pra galera curtir também. Legal. E tem muita gente que... Teve gente que, do começo da banda, foi morar fora do Brasil. Por exemplo, essa pessoa não... Né, às vezes, eu queria ver um show como é que vai acompanhar vocês, né? Por isso que pede, pra gente, façam lives e tal. Não tem como a gente fazer, porque a agenda que a gente atende não permite isso, né? Seria muito desgastante. Não, e uma live, ela é trabalhosa de Sim. fazer, né, cara? Assim, claro, né? Se tu só pegar um celular e botar lá pra filmar, beleza. Mas não é a qualidade que vocês... Daí não é o que a gente vai entregar, não é o que a gente entrega ao vivo, entendeu? Porque daí não tem a qualidade do ao vivo, aí às vezes o cara olha lá no vídeo, mas nem é tão legal, pô. Sei lá, porque o som tá muito estourado, né? Então tem que ser um negócio certo. Tem uma coisa que pode até ser que o vídeo consiga isso dependendo do estado que a pessoa tá. Mas a gente chama do environment, né? O teu ambiente ali, ao vivo, não tem como isso para transmitir energia pra pessoa. Não tem. É diferente. É diferente. É outra vibra. Isso me lembrou a história que eu tinha lembrado num outro papo que a gente tava conversando ali, questão de... Tu falou, o pessoal começou a dançar e aí, tem que ser uma coisinha mais leve. Aí você, mas não tem coisa mais leve. Meu irmão. Me lembrou um show que a gente tava fazendo, a gente fez recente, inclusive. Foi lá no mercado, no Brasil Atacadista. E eu tenho uma banda que é tributo de System of a Down. Então, Legal. System é metal, pesadão, aquela coisa, né? E aí, era um evento onde ia tocar a banda do Nast, a Samla Ferreira e nós. E, assim, se tu for pegar em estilo, Nast reggae, pop rock, Samla Ferreira pop, né? E a gente metal, então tem um abismo de distância, né? Tanto é que na época eu ainda falei, tem certeza que vocês querem botar fechada, vocês querem botar o System mesmo? Porque é pesado? Vocês estão ligados? System of a Down, né? Não, beleza, vamos nessa, vai dar certo. Eu falei, não, beleza. Show da banda é massa? Eu falei, não, claro. Pô, eu também acho, show legal pra caramba. É isso aí, vamos nessa. Aí fizemos o show, cara. Por parecer que incrível, foi o show que mais movimentou a galera, mais reteve a galera, por causa da loucura que é. Né? E da entrega que a banda tem no palco também e tal. Sim. É bem legal isso. E aí no meio do evento ali do show, veio o contratante e ele baixou e falou assim, pô, Ivan, não tem como vocês tocar um negocinho um pouquinho mais leve? E a galera tava curtindo, entendeu? Mas aí é questão de vizinhança, né? Porque o vizinho não tá ali curtindo, né? Tava rolando um lance que... Acho que chamaram a polícia uma vez ou duas também. Então a gente ia ter que... Aí eu falei, cara, não tem mais leve, não tem. O que eu posso fazer é tentar fazer o que vocês fizeram. Dar uma segurada na mão pra tocar um pouquinho mais leve pra... Talvez não ficar tão barulhento. A gente foi ali, deu uma seguradinha e conseguimos executar o show até o final, assim, mas, cara... Cara, a gente já conhece gente da polícia, pra você ter uma ideia. Já tem cara que vai na hora de folga, vai curtir a banda, porque já foi lá, tipo... Pô, ligaram aí, bicho. A gente já tocou em tudo que você possa imaginar, né, cara? Pô, adoro a tua banda, mas assim... Tem que fazer. Pô, cara, já tive policial que a guria veio e falou assim... Pô, eu tô até curtindo o som. Né? Tava ali dentro da viatura, a gente tava curtindo o som, mas é que vai ter que baixar, porque o vizinho e tal, não sei o quê, e acabaram frequentando shows da banda depois por conhecer em batida. Tem que dar uma traque lá. Acaba até agradecendo quem ligou pra polícia lá. Exatamente. Vou agradecer aqui hoje. Aqui mandou mais um pouco de fã lá. Mandou mais gente aí que tá Cara, mas aí é bom demais, né? Então, o que a gente tava falando antes...
A galera pode esperar um trabalho autoral da Vintage Culture. Pois é. Vai vir, será Pode que vem? ser. O que tá acontecendo agora? A Existe gente vai mudar pela primeira vez aí nos 20 anos agora, tô pra mudar de apartamento e a gente ensaia dentro do apartamento. O estúdio é dentro do meu apartamento. Tudo de fone. Lá em Balneário. Em Balneário. A gente mora na Barra Norte desde o início da banda. Ali eu tô ali, o Rony tá morando hoje em dia em Itapema, o Diego em Itajaí, então a gente mora, cada um tá morando numa cidade agora. Mas eu sempre tive no mesmo lugar, porque o estúdio é lá em casa. Agora a gente tá indo ali pro centro da praia, mais centrão mesmo, ali na Rua 2000, bem no meio da praia. E aí a gente tá preparando um estúdio top. Então ali eu acho que pode legal, acontecer hein? uma coisa mais interessante. Vai ser... Legal. Tudo com a gente aconteceu muito, apesar de planejado, tudo aconteceu de forma natural. Tudo a gente foi sentindo, tá acontecendo isso aqui, tá acontecendo isso aqui. Vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho. Tem que ser conversado, apesar de a gente ter... Eu e o Rony somos sócios na banda, né? O restante da galera é contratada, mas quando a coisa funciona, pô, você vê, é difícil de... O nosso técnico tá mais de 10 anos com a gente. Então vem junto. Quem entrou e veio junto, tá? Faz parte daquilo ali e vê a coisa se moldando sempre com... Pô, pra onde é que a gente vai? Todo mundo opina. Claro, a gente tem o momento da decisão, a gente tem que... Né, não Aí dá é a diretoria. Aí não tem como a gente também, né, querer... A gente não faz as coisas pra agradar todo mundo. Nunca fez. Não tem como. Mas fez sempre com um objetivo, sempre apontando pra um lado. Então... eu acho que pode sim, cara. Pode acontecer alguma coisa... E a galera pode esperar o quê? Um inglês, português? Qual linha vocês pretendem? A gente se identificou sempre muito desde o começo, principalmente nessa época que a gente começou a implementar o lance do VS junto. Até isso é uma coisa que é até legal falar um pouquinho, porque muita gente fala, pô, a Vintage toca com playback. Primeiro você tem que saber o que é playback e o que é VS. Né? O VS começou nos anos 50. Desde a fita de rolo, passou pelo digital tape, nos anos 70 e 80 ali, com bandas tipo Kraftwerk, Pink Floyd, o Tangerine Dreams. São bandas que foram evoluindo lá nos anos 80, Depeche Mode, New Order, que daí já era o sample, né? Aí trabalha com textura, E né? nos anos 90 veio depois o Cubase, foi o primeiro que usou o VST, né? Que se falava, né? E daí dali saiu o Virtual Studio, que são as trilhas que nós mesmos produzimos, a gente mesmo grava para usar no show com coisas que a gente não toca junto. Então, a partir desse momento, o electro rock eu acho que é uma coisa que a gente fala essa língua, sabe? Em algum momento do show você vai perceber que tem bastante isso no show. Tanto que a gente usava bastante isso, Vintage Culture, electro rock. A gente começou a usar isso lá nos anos 2008, 2009, assim, já. A própria Então, Coldplay talvez é uma sempre- banda que usa muito VS, né? O primeiro, acho que o momento que o... Inclusive o Thiago, com o Coldplay Cover, comprou o nosso sistema. Ele viu ali, o Rony, que é o cara que na banda domina a questão da produção das trilhas ali e tal. Eles conversaram muito, pô, isso aqui dá pra colocar na banda, né? Aí, pô, infinitas bandas usam VS hoje em show internacional de... Faz toda a diferença. Cara, Eu assisti até o Sting, cara. Em Curitiba, há pouco tempo, o Sting tocou com trio, Power Trio. 90% do show, guitarra, baixo, batera. Mas no momento lá, os caras entrou o VS. É porque tem música que fica muito característica a maneira que ela foi gravada no estúdio, né? Exatamente. E ali você acaba usando muitos rivers, muitas texturas, Sim. que não tem como você transportar pro ao vivo. Não. A não ser que você coloque 30 pessoas em cima do 30 palco. pessoas em cima do palco. Não, eu faço Lady assim, Gaga é só uma, né? Muitas vezes no show, cara, eu bato, escanteio e vou pra área cabecear. Porque eu tô fazendo teclado, eu tô fazendo voz ali junto, ajudando o Rony e o Diego. E eu tenho um pedal da TC Electronic que abre vozes também. Se eu quiser colocar 2, 3 vozes, eu boto reverb, delay, aquela vozinha de rádio. O loop a gente não consegue usar. Conseguiria usar. Eu acho que conseguiria usar por causa do time do VS, né? Do clique. A gente conseguiria usar. Não fez essa experiência ainda, mas seria interessante também. Você porque tem consegue essa lançar, opção. de repente, uma guitarra base e vir com o teu solo em Isso. cima, junto com o loop ali. Você consegue trazer na hora isso, né? Isso, exatamente. Geralmente eu gravo, se eu preciso de uma guitarra base, eu coloco no VS e eu faço os recortes, né? Claro. Quando tem 2 guitarras muito presentes, por exemplo. Aí eu sou obrigado a colocar uma outra ali. Mas as minhas guitarras, cara, todas são híbridas. Todas têm ponte piezo.
Então, se você olhar minha guitarra no show, ela tem 2 cabos saindo da guitarra. Então, um é pro transmissor da guitarra, outro é pro transmissor do violão. Então, o que tem de violão tá ali sendo tocado ao vivo. Fica ali como um LR Bags, assim. Olha aí, que maneiro. O meu LR Bags agora, eu tô até vendendo um LR Bags lá, sensacional de violão, que eu não usei um ano, cara. Porque o que eu precisava, como eu inseri no show bandolim e inseri no show banjo, eu precisava ter um segundo canal acústico no setup. Aí eu consegui um pedal da Boss, que acho que Swift. acho que é aquele DA10, uma coisa assim, um marronzinho. Ele tem 2 entradas. Aí tu muda o canal pra mudar o instrumento, né? Quando eu mudo o instrumento por causa da timbragem. Porque o banjo é um instrumento que vem com muito punch. O bandolim já é um instrumento que você... já menos punch e mais definição. Porque são 8 cordas, e são duplas, né? Duplinha. São como se fosse um cavaquinho, só que com cordas duplas. Então ele já é um som mais magrinho. E daí você tem que usar uma outra timbragem ali no pedal para ele dar o efeito que tem que chegar no PA, né? Pô, mas que trabalheira, hein, bicho? Então, Mas é divertido pra caramba esses laboratórios, né? Isso aí é um Eu laboratório. fico imaginando o processo, assim, pra tu chegar nisso, sabe? Os ensaios que vocês tiverem que fazer, o estudo, o tempo que você perdeu em casa, treinando. E porque tem que treinar, né, cara? Sabe o que é legal de você tocar com uma banda há bastante tempo, tira cara? um negócio, bota uma O legal é o seguinte, se você for no nosso estúdio, você vai falar assim, ver a gente ensaiar, você vai falar, cara, é isso que os caras fazem no ensaio. Mas é assim, você não vai ver nada daquilo que vai ser o resultado final da música no show, mas é porque você já sabe onde a música vai chegar. Então, assim, se a gente ensaiar hoje com violão, com o Diego batendo no sofá e o Rony cantando do lado com outro violão e fazendo contrabaixo no violão, se ele quiser, a gente já sabe onde é que a música vai chegar. Isso é o interessante de você ter bastante tempo. Então, quem trabalha com VS, até a minha sugestão é o seguinte, estude bastante no começo. Depois você vai lapidando à medida que a tecnologia for evoluindo. É como você falou, o loop. A gente pode usar o loop, não teria problema nenhum. Só teria que fazer a conexão do loop com o batera, se o batera estiver tocando junto, né? Porque o clique é a segurança do baterista, né? Ele tá ali por causa do time da música. Mas é interessante pra caramba. Eu brinco muito com os delays, cara. Eu deixo o delay, às vezes, soando na guitarra, assim, ó. A música tá aqui e o delay tá respingando lá do outro lado, assim. Uma coisa bem de efeito mesmo, né? Então, E funciona demais, né? Pro feeling da música ali. Mas todo mundo da banda tem que estar entendendo esse universo seja do VS, seja do looping, seja do MIDI. Tem esses time code que a galera usa pra caramba hoje em dia. O time pra code... sincar a imagem com a banda. O time code você vai sincar o telão, a luz e o clique. E o sample, Tudo no clique. Tudo no clique. Pô, aí você tem um show, cara. Tu venceu na vida, né? Aí você tem um show. Legal. A Muito gente legal, tá implantando agora o VS na nossa banda de tributo lá, que a gente sentiu em algumas músicas. Porque o System tem músicas que tem violoncelo, Sim. tem efeito, tem uma música lá que tem um violão 12 cordas soando o tempo todo na música e a gente em 4. Não tem como botar mais gente na banda, que senão fica complicado. Sim. Daí a gente tá implementando o VS e aí vendo o que soa legal, o que não soa. Sim. E foi bem interessante tu dar essa dica, porque é uma coisa que a gente tá passando agora, assim, tipo de... implementar, sentir a necessidade, as músicas que a gente realmente está precisando dele, como trabalhar com ele, o que deixar, o que tirar. Porque às vezes tem coisa que parece que vai ajudar, mas só atrapalha no meio do som, daí é melhor tirar. Exatamente. Cara, estamos nessa experimentação. 2 coisas que mudam o cachê de uma banda. Um show todo no time code e o visual de palco, cenografia. Isso eleva o cachê de uma banda. Cara, eu tenho uma frase do Brian May, cara, do Queen. Ele fala o seguinte, que cai bem dentro disso que você falou. Ele falou assim, a primeira música de um show é tudo, cara. Se o cara consegue, assim, ó... eu já tinha ouvido falar isso no futebol, né? Assim, pro primeiro toque que você dá na bola vai dizer como é que você vai se comportar seu jogo, né? no jogo, né? E ele fala mais ou menos sobre isso aí. Ele fala assim, cara, uma música de abertura, você pode deixar um público em transe, cara. Se você trabalhar bem aquilo ali. Você não pode jogar a tua primeira música fora. Não pode ser qualquer uma, né? Você não pode chegar ali, vai lá, tá pronto, começa aqui. Essa é uma leitura... Tem que ser respeitada, é uma leitura de bar, porque existe a cultura de bar, é aquilo que você falou, o rock tem a coisa
da podridão que funciona pra muita banda e vai funcionar, acho que ad eterno aí pra muita gente ainda. Tipo, o cara ir lá fazer o som só cru, batera, baixo, guitarra, e tudo acontece ali, sem efeito nenhum, no máximo um reverb na voz, e isso tem que ser respeitado. Funciona, que tem gente que faz isso muito bem. Faz muito bem feito. Agora, existe, é isso que você falou. Aí começa a vir a diferença do cachê, começa a vir a diferença da evolução, né? De tudo isso que a gente falou. A estrutura sobre da banda. as coisas evoluir e você associar a tecnologia àquilo que você está produzindo e montar uma coisa com começo, meio e fim. E eu acho Aí a gente tá falando do repertório também, né? Acho que é legal também esse uso da tecnologia também pra tu justamente expandir, às vezes, os horizontes, né, cara? Porque às vezes tem música que tu não toca por causa que tem aquela limitação, mas quando tu tem o VS, tu já não tem mais aquela limitação. Então tu consegue tocar aquela música que tu gostaria, que às vezes é uma música que seria chave pro teu repertório. Sim. E o VS, ele vem te dando essa oportunidade de execução, porque daí tu tem ali o som rolando. E assim, ó, eu faço uma alusão, cara. Por exemplo, tem coisas que você não pode... Tem coisas que te permite mudar. Eu acho que a música, a partir do momento que ela se consagra, ela permite você, né, dar várias roupagens a ela. Mas eu tenho comigo desde muito novinho, cara, que eu ouvia Pink Floyd... que o solo por exemplo, de The Wall, do jeito que o David Gilmour montou, você não pode excluir o começo do solo, você não pode excluir. Porque aquilo ali, tá falando, eu bato muito nessa tecla, é a ponte afetiva. O cara exatamente. que ouve, ele vai esperar aquele momento. E às vezes um timbre que você não tem dentro de uma música, pô, eu posso tocar Take On Me do A-ha só no violão. Take on me e tal. Mas se ele ouve o aquilo ali... Acabou, velho. É o gol na gaveta, né? Isso, é o E aí que entra o papel do VS, porque às vezes é um sonzinho ali que tem lá no meio que, porra, aquilo ali é a memória afetiva do cara, que é o que a gente tá falando, né? a gente tocava, real. por exemplo, Losing My Religion da R.E.M. Cara, é o lance do Gogol Dolls, você falando isso também. R.E.M. tem uma música que eles têm, o bandolim. Eu falei assim, cara, eu vou tocar o bandolim. Cara, fui lá, comprei um bandolim. A gente toca outras músicas, mas pra fazer... Cara, você tocar lá com o bandolim é outra música. É outra música. Eu poderia gravar um bandolim no VS e tocar guitarra. Poderia tocar o violão. Mas quando você toca daí aquele instrumento, aí você... Aí vale mais a pena deixar a guitarra no VS. Aí você deixa a guitarra no VS. Porque aí você tem o visual. Aí você tem o visual, você tem o conjunto da obra, ele fica mais consistente. Claro, e é todo aquele esquema, assim, pô, o fato do músico, entre uma música e outra, às vezes trocar para um outro instrumento, tudo isso tem um efeito visual. Cara, agora ele vai tocar tudo isso, cara. Porra, que massa. Tem tudo isso. Já dá um microfone diferente. Um microfone diferente. Cara, sabe, é uma coisa que você... E é muito legal porque, assim, ó, tu não precisa exatamente copiar e, não, vou fazer agora, amanhã eu vou comprar uma cartola igual... Sim, não é isso. Não é isso. É tu pegar aquilo que tu tem de melhor e ressaltar essas qualidades, né, cara? E agregando com algumas coisas. Eu acho muito interessante, cara, você pegar assim... Olha pra essência do que tem num trabalho que você gosta. Pô, o que aqueles caras fizeram que foi bacana? Dentro daquilo ali vai ter uma fórmula. Você vai conseguir puxar o que eles fizeram que foi bacana. Aí você adapta pro teu, combina contigo, faz sentido pra ti usar aquilo ali dentro do teu trabalho. Às vezes tem uma ideia, é como você falou da questão da IA. A IA, eu acho que às vezes ela ajuda assim, ó. Às vezes é aquele branquinho dentro da tua linha de raciocínio que tá faltando uma liguinha desse tamanho, cara, que a IA te dá. Pra preencher, né? Pra preencher aquilo ali. Putz, daí ela preenche, parece que te abre um mar assim na frente, cara. Por isso que eu acho que as coisas hoje em dia vão evoluir muito mais rápido. É a última dobradiça da chave pra abrir a porta, Exato, né? pra abrir a porta. Aí abriu a porta, cara, tua cabeça faz assim, cara, isso pode ser legal, cara. E eu acredito que a função da IA seja trazer pro externo aquilo que a tua imaginação... Exatamente. Ela é a mãozinha que vai lá no teu sub e faz assim, ó. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes tu tem uma ideia na cabeça, né? Por exemplo, eu sou cantor. Eu toco instrumento? Toco.
mas eu não sou um cara virtuoso no instrumento. Sim. Então, às vezes, eu penso numa linha de guitarra, só que eu não consigo Tecnicamente executar. Mas o larará tu já tem, né? Mas o lá e o papapá eu consigo fazer. Aí eu vou lá na IA, Sim. faço e de repente ela às vezes não me entrega exatamente o que eu quero, mas conforme eu vou lapidando, eu consigo chegar, né? E aí eu não preciso, às vezes, como que a gente fazia antigamente? Cara, a gente achava um músico que tocava, que era bom, tentava explicar para ele tentar entender tua ideia e ali vocês iam criando o negócio. Só que, quem é que tem o tempo, a disponibilidade hoje em dia pra, pegar, achar uma pessoa, fazer, a não ser que tu seja um adolescente em casa, né, coçando o saco, né? Eu tive essa discussão com o Diego Salvador sobre IA. Eu mostrei uma música que eu tinha feito pra ele falou, essa música não foi tu que fez, foi a IA, não sei o que lá. Aí eu expliquei pra ele, falei, cara, quando eu levei a minha composição pro Junior Marx gravar pra mim, eu usei a IA que tá no cérebro dele e ele transpôs o sentimento que aquela música queria dizer. Sim. E ele conseguiu trazer a vibe que eu gostaria que a música tivesse. Sim. Cara, a IA fez a mesma coisa. Só que daí... Criou um arranjo na linha que eu imaginava que fosse mais ou menos aquilo. E eu aceitei aquela versão específica que veio como sendo o arranjo da minha música que representa o sentimento que aquela música transporta. Exatamente. Mas é isso, cara. Essa discussão, ela é bem... Assim, tem gente ampla. que é ampla. Tem gente que tem várias opiniões. A gente teve essa discussão quando veio os VSTs e os VSTIs, né? Instrumentos. A gente também teve essa discussão na época. E hoje em dia a gente não tem como viver sem, né, cara? Vai evoluindo e é assim mesmo, cara. E, Cris, a gente tá chegando naquele fatídico momento, encerramento, né? Mas, cara, foi muito legal a gente bater esse papo. Eu gostei muito dessa experiência que tu trouxe, assim, e também de saber alguns detalhes da banda, assim, que nem todo mundo conhece, e saber que, cara, bastidor, existe um caminho, os caras também passaram perrengue, eles não estão à toa ali, com uma agenda de 16, 20 datas no mês, né? Eles têm um porquê chegar nisso e como chegar, né? Sim. E você tem que se perguntar, cara, se você quer chegar nesses 15, 16 para saber o que é quem tá vivendo lá no meio desses 15, 16, 17, às vezes até pega final do ano, às vezes bate em 20 shows no mês. É pegado, meu amigo. Aquela renúncia que exatamente. E tudo isso, esse lance, cara, pra mim, assim, como eu falei antes e vou repetir agora, cara, pra mim manter um grupo unido sempre foi a minha maior dificuldade, assim, porque justamente a vida vem e às vezes o cara tem que se mudar, às vezes acontece N situações e aí o teu grupo se desmonta, saca? Então eu achei que, cara, tu é um cara que teve muito sucesso nisso, assim, eu acho que é um exemplo e um cara, assim, pra gente seguir, né? Ver de exemplo, cara, assim que ele fez, assim que funciona, essa foi a experiência dele, talvez some com a nossa que a gente consiga também executar da mesma forma, né? Inclusive, a gente tava... Desculpa, Cris. Não, pode falar. A gente tava falando, tu falou de bastidor. Eu tenho um projeto que eu faço na minha banda, com a Coldplay, que é a Coldplay na Estrada. Sim. E a gente tem um projeto de férias aí, que vai ser o freestyle na estrada. De repente, acompanhando a rotina pega um dia de... A gente vai lá no estúdio de vocês, pra galera ver como é que é o bastidor. Como é que é o bastidor do negócio. Porque até então eles conhecem a gente só em cima do palco, que é o melhor lugar do mundo. Sim. Mas antes de estar no melhor lugar do mundo, tem os bastidores. É onde você come... É o que a gente falou do comer o filé mignon. Onde você senta na mesa e come filé mignon. O que é? O show. Tem gente que chega e pergunta pra gente assim, hoje a gente montou uma estrutura, que tem uma equipe que tá lá trabalhando junto com a gente. Não é trabalhando pra gente, é junto com a gente. Junto, né? Que quando a gente chega lá no bar, ou no pub, ou às vezes no show, dependendo da situação, tá tudo pronto, a gente só faz os ajustes ali que tem que ser feitos e sai tocando. Mas, cara, eu já fui o cara que saí de dentro da minha casa com um carro 1000, com uma carretinha atrás. Às vezes, o primeiro passo é encher o carro de coisa, né? A Blazer. Depois, a Blazer, cara, a gente se acidentou feio na BR, cara. Tem gente que não sabe disso. Eu não sabia. Dia a dia. Foi uma coisa tenebrosa, com morte e tudo envolvida no meio. Isso, uma coisa absurda. E assim, eu saía de casa com a Blazer, com uma carretinha, pegava todo mundo, ia pro bar, passava o som 3, 4 horas da tarde, e a gente dormia dentro do carro, ou num hotelzinho bem
fuleirinho ali até a hora de tocar, porque ia tocar 10, 11 horas da noite. Aí tocava, terminava de tocar, falava com todo mundo que tinha que falar, desmontava tudo, carregava a carretinha, chegava em casa 9 horas da manhã. Daí dormir. Várias vezes esse Que processo. o hotelzinho é só pra descansar o pescoço um pouco, né? Só pra dar uma... E você não pode piscar na estrada, né? Não. Então. Não, quando tá voltando pra casa. Perigosíssimo. E chegava no meu prédio lá no Balneário, tinha que estacionar a carretinha de ré. Que era a vaga que isso é um cabia a trabalho, carretinha. meu amigo. Cara, são coisas assim que... Trabalho do cão. Olha, cara, Carteira só o D, homem né? lá em cima sabe o que a gente já passou por essas coisas todas, cara. Então, Mas cara, a gente tem esse projeto até pra documentar também a rotina, pelo menos das principais bandas da nossa região. Um projeto de férias aí. A gente tá chegando com um parceiro novo aí que vai vir com câmeras e tudo mais. Etc. Vamos tá aumentando um pouquinho a equipe, fazendo um trabalho bem maneiro. Inclusive, a galera que tá assistindo a gente já pode esperar por isso, né? A gente vai ter esse período de hiato, acho que a gente vai durar o quê? 4 meses, né? Nossas... Cara, a temporada do Daí a podcast gente vai dar... mesmo é de março a setembro. Isso, que daí a gente dá vazão para outros trabalhos que a gente tem, principalmente com a música também, que a gente precisa fazer. E aí veio essa ideia de a gente fazer matérias gravadas por aí. Sim. Né? E a ideia é essa, a gente sair visitando os músicos, On the road. passar On o the dia a road. dia com On the eles, road. ver como é que é. E depois botar na internet pra galera também se aproximar um pouco, né, da gente. Sim. Eu acho legal quando a gente conta um pouco da nossa história pessoal também, Sim. porque o público cria um pouco dessa conexão, né? Ver que a gente é gente também, Sim. como qualquer um, né? Não, é bom a gente saber, cara, que de uma certa forma tudo aquilo que a gente faz também às vezes inspira as pessoas, como o Jota falou. Pô, aquele dia, lá naquela conversa, eu tive um estalo, falei, pô, tá aí um negócio que eu quero fazer e é legal. E você já sabe onde buscar as fontes, né? Eu tô escrevendo um livro sobre música cover. Então, pô, cara, é uma coisa que quando eu comecei a tocar lá atrás, não existe literatura falando sobre isso, né? Um resumo disso que pudesse ser assim, ó, qual o caminho que eu posso encurtar? Hoje a gente tem internet, você pode bater a cabeça, mas você tem internet para pesquisar. Na nossa época era livro, máximo livro. E não existia, essa literatura simplesmente não existia. Aí você ficava refém o quê? Da experiência do cara que veio antes de você na tua região, que às vezes não é a melhor. Às vezes a experiência que ele teve, de quase todos que eu tive como referência lá no começo, quando eu comecei a tocar profissionalmente, nos anos 90, não são experiências melhores do que a gente teve. São as experiências deles. Né? Cada um tem as suas pessoais. Mas a gente conseguiu beber daquela fonte e falar assim, pô, aqui dá pra ter um começo. Mas eu quero ter essa literatura disponível pra mostrar, pô, isso aconteceu nos anos 90, 2000, 2010 e tal. Pelo menos ali você vai ter uma referência, norte, né? Um norte. Boa. Porque, Pô, que legal, cara. cara, é uma coisa assim, ó, por incrível que pareça, é um dado real isso. Você pode até pesquisar. A música cover no mundo, ela gera tanto ou mais dinheiro do que o mainstream. Com certeza. Porque se você pegar tudo que tem no mundo desde o cara que toca na rua até o cara que toca num evento mais Corporativo. né? Tudo corporativo, shopping, festivais, bares, pubs que tem no mundo inteiro. Olha o quanto isso gera de emprego. É muito valor, né? Entendeu? Então, assim, a gente vivia isso, mas não se falava sobre isso. Isso estava acontecendo e esses dados ficam assim, ó, pingados. A gente sabe que tem, mas estão todos soltos. Aí pegar e unir isso numa literatura e mostrar, existe um caminho para você começar. Você pode trilhar ele a partir daqui, ou mesmo que você crie o seu próprio caminho, pelo menos aqui a gente vai ter informação, entendeu? Boa demais. Pô, bacana. A gente pode esperar, então, um livro aí. Cara. Coverland. Vários... Coverland, muito bom o nome. Aí, ó. Terra do... Para, galera. É o mundo do... É o mundo do cover aí, ó. Massa demais, gente. Estamos chegando no fim. Nath, quer dar algum recado pra galera que tá assistindo a gente aí? Cara, continue acompanhando. A gente doa uma parte do nosso dia aí durante a semana pra cultura, pra arte, pra música. A gente acha necessário, né? É a nossa vivência, é o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida, né? Trabalhar com isso e dar voz para muitas pessoas que estão aí na estrada há muito tempo, não conhecem tanto da história. Então aqui é uma parte, sim, dos bastidores, da vivência artística das pessoas e da cultura do bar aí também, né? Isso aí. Vamos agradecer então a Mix por estar apoiando a gente nesse projeto. Queria agradecer a rapaziada do Portal da Cidade também, que sem eles nada disso estaria acontecendo também.
E a galera do Oz, né? Julião, tamo junto, né? E do Duvidoso Bar. Quem não conhece ainda um desses 2 bares, dá um pulinho lá. O Oz funciona mais na madrugada e o Duvidoso é aquele bar do happy hour da galera, comidinha boa, sinuquinha, cerveja gelada. Beleza? Cris, tamo juntasso, cara, foi muito massa. Cara, obrigado vocês, obrigado ao Freestyle Pod. Cara, continue mesmo, porque a gente precisa. Eu tenho algumas referências de Blumenau aqui, cara, lá dos anos 90, quando eu ouço falar e ouço as histórias do Skull Rock, cara. Putz, isso aí, cara, é um negócio assim que eu olho aqui pra Blumenau e ainda vejo aquilo acontecendo. O cara fala assim, cara, como é que Blumenau perdeu isso, cara? A gente tá na batalha pra trazer de volta, tá? Blumenau vai ser a nova Seattle. A gente tá montando... Cara, aquilo é... Cara, até os Mamonas tocaram aqui, cara, naquela época, a hora dos caras lá. Mas assim, cara, eu acho que o que vocês fazem aí é sensacional. Esses dias a gente tava tocando ali no Miami, ali, eu subi a ruazinha e vi o negócio do School of Rock. Eu falei assim, cara... A coisa tá voltando e tá voltando forte. Isso aí. E tá formando a base, né? Vamos lá. A base vem Valeu, forte. rapaziada. Tamo junto. Um bom dia pra todo mundo. E é nóis. É o próximo. Abraço. É o próximo.